Bem, pessoal, aqui é a nossa aula de revisão. Nós vamos rever alguns assuntos, alguns conceitos do decorrer do nosso curso, tá? Ele não está abrangendo todo o assunto, porque o assunto também é muito extenso, mas essa revisão é para vocês se situarem a nível do que vamos ter que estudar, o que é importante, certo? Lembrando que seria muito bom para vocês que refaçam as listas, as atividades, ok? Refazer os exercícios é um excelente estudo para a prova, é um excelente estudo antes de uma prova, ok, pessoal? Vamos lá. Vamos rever os conceitos, tá? O conceito de banco de dados é um conjunto de dados organizado em um repositório de forma que os sistemas de informação possam utilizá-lo. Esse repositório é o computador, é o disco. Lá tem uma série de tabelas, uma série de arquivos que neles estão as informações, os dados, ok? E geridos por um SGBD, tá? Dado é o registro de um fato utilizando um conjunto de símbolos que o representam, certo? Esse conjunto de símbolos são as letras do alfabeto, os números, ok? Então, dado é um registro, não é a informação ainda, certo? Sistemas de informações. Entende-se por sistema de informação o conjunto de hardware, software e dados utilizados para prover informações de uma organização ou grupo de indivíduos, ok? Sistemas de informações, pessoal, no caso já é o sistema, o sistema de frente de loja, o sistema de aluguel de uma locadora, enfim, então aquele sistema está composto de software, dos hardwares, né, e dos dados propriamente ditos, que nele, de acordo com as regras feitas pelos desenvolvedores, né, os tratamentos daqueles dados, prover informações para a tomada de decisão, ok? Enfim, transforma os dados em informações para ser utilizado no dia a dia daquela organização, ok? Informação. Pois bem, informação, pessoal, é o processamento aplicado a um dado ou a um conjunto de dados. Em outras palavras, é o conjunto de dados organizados para formar várias informações. Por que informação é diferente de sistemas de informação? Sistemas de informação já como eu acabei de falar, hardware, software e os dados, tá? E a informação é a organização desses dados para utilizar em uma tomada de decisão, ok? Ou para a organização. SGBD. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar um ambiente tão conveniente quanto eficiente para a recuperação e armazenamento das informações desse banco de dados. O SGBD, pessoal, é o software, certo? É um software que gerencia, certo? Recupera, armazena, enfim, ele é quem torna possível o banco de dados, o funcionamento de um banco de dados, ok? Ele é quem torna possível, fácil, manipulável, ok? Então, o SGBD veio para tornar o banco de dados mais seguro, mais conveniente e mais eficiente, tá? Abstração de dados. Nós temos 3 níveis de abstração de dados, tá? O nível interno, que é também conhecido como nível físico, é o nível mais baixo dessa abstração. Ela descreve os dados realmente como estão armazenados. A abstração de dados a nível de banco de dados. Você define a tabela, você define os atributos, e diz qual é o tipo, enfim, e já vê as informações lá dentro, tá? Nível conceitual. Descreve quais dados são armazenados em seus relacionamentos, descrito através de estruturas relativamente simples. Então, esse nível conceitual, ele está entre o nível interno, ele não é de tão baixo nível, mas também não é o nível de visão de usuário, tá? Que já é um nível mais que retrata o minimundo, tá? Níveis de visão de usuário. Descreve partes do banco de dados de acordo com a necessidade de cada usuário. Então, assim, à medida que você vai indo para próximo do usuário, certo? Você vai abstraindo informações que para ele são irrelevantes. Por exemplo, ele não quer saber se aquele tipo de dado como é que está. Perdão, ele não quer saber como é que está a estrutura daquela tabela, a estrutura daquela entidade.
Na verdade, o que o usuário quer é aquelas informações, ou seja, os dados já transformados em informações. Tá? Modelo, entidade e relacionamento. É a representação de um mini-mundo, tá? A ser informatizado por meio de objetos básicos, chamados entidades, e dos relacionamentos entre eles. Tá? Então aqui nós temos um exemplo, uma figura que retrata já um modelo de entidade e relacionamento. Tá? As entidades é o elemento existente no mundo real a ser modelado. Por exemplo, uma pessoa, um livro, um cargo, enfim, são informações, são elementos que já existem no mundo real e que nós temos que armazenar essas informações desses elementos no banco de dados. Tá? E o relacionamento? Relacionamento é a forma como essas entidades se relacionam entre si, se interagem. Tá? Por exemplo, pessoas, empréstimos, livros. Onde é que está o relacionamento aqui? É empréstimos. Certo? Essa figurinha de um losango aqui é o relacionamento. E ele é um relacionamento que retrata a interação de pessoas com livros. Então, pessoas realizam empréstimos de livros. Livros são emprestados para as pessoas. Certo? Então, aqui existe o relacionamento entre eles, entre as duas entidades, pessoas e livros. Relacionamento, pessoal, não é entidade. Tá? Modelos lógicos com base em registros. Modelo relacional, que é o que nós usamos, tá? Usa um conjunto de tabelas para representar tanto os dados como os relacionamentos entre eles. Cada tabela possui múltiplas colunas, que são conhecidos como atributos, e cada uma possui um nome único. Ou seja, numa mesma tabela não posso ter duas colunas com o mesmo nome. Tá? E ali eu falei que a entidade é diferente do relacionamento, mas no modelo relacional, ok? Ambas são tratadas como tabelas, ok? Então nós vamos ter tabelas para as entidades e vamos ter tabelas para os relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos têm informações deles, certo? Precisa de atributos, ok? Temos também o modelo de rede e o modelo hierárquico, que representa os dados por meio de registros, e as relações entre esses registros são representadas por links entre eles. Isso aí caiu no desuso, pessoal. Hoje em dia, apenas o relacional, ok? Desculpa. Modelo, entidade e relacionamento. Entidade é uma representação de um elemento existente no mundo real, do qual se deseja guardar os dados. Esse elemento pode ser uma pessoa, um objeto, um fato que existe ou já existiu no domínio observado, certo? Naquela realidade no mundo real. Os atributos. Cada entidade possui um conjunto de dados que a caracteriza. Por exemplo, um cliente tem um nome, tem um endereço, tem um telefone, certo? Tem a data de nascimento, enfim. São atributos. Cada uma dessas informações do cliente é um atributo. Um filme, por exemplo, tem um título, tem um diretor, tem os atores, tem a produtora, certo? Então, esses dados também são os atributos, só que da entidade filme, tá? Aqui ficaria o exemplo, né? Aqui é uma imagem do exemplo de como ficaria representado graficamente a entidade clientes. Ou seja, tem uma entidade aqui, clientes, que é representada por esse retângulo com o nome no meio, e temos 5 atributos. Tá? Cada atributo é representado por essa elipse, tá? Com o nome no meio também. Lembrando que nós não podemos ter dois atributos com o mesmo nome. Então aqui, nome, endereço, e-mail, data de nascimento e telefones. Ok? Tipos de atributos que temos no modelo de entidade de relacionamento. Nós temos atributos elementares, que carregam um único dado sobre a entidade que estamos modelando, ou seja, ele não é apenas uma coluna, uma informação que vai ser um dado que vai ser colocado naquela coluna. Nós temos atributos compostos, que são formados por atributos elementares, então é um atributo que é composto de outros atributos, certo? Por exemplo, o atributo endereço, tá? Na realidade você tem o atributo endereço, mas nós sabemos que o endereço de uma pessoa é composto pelo nome da rua, pela cidade, pelo estado, pelo CEP, pelo número da rua e pelo bairro, não é isso? Então, endereço ele é um atributo que tem agregado a ele vários outros atributos para compor, certo? Então ele é composto por vários outros atributos. Atributos multivalorados podem assumir mais de um valor. Querem um exemplo desse? Telefones, pessoal. O telefone de uma pessoa,
nós sabemos que várias pessoas usam 2, 3 chips, certo? Então, aquela pessoa tem vários telefones, não é isso? Tem um telefone da Oi, tem um telefone da Claro, enfim, tem um telefone de cada operadora para aproveitar promoções e reduzir custos, né? Então, nós sabemos que telefone é telefone, certo? A não ser que você crie telefone celular, um atributo com o nome telefone celular, um atributo com o nome telefone comercial, um atributo com telefone residencial. Porém, um atributo só com o nome telefone celular, nós sabemos que já fura, ele já vai virar multivalorados. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem mais de um número de telefone celular, certo? Então, todos são telefones celulares, não é isso? Todos são números de telefones celulares e devem estar agregados a um atributo multivalorado, porque vai ter N valores representando aquele mesmo atributo, tá? Atributos determinantes. Atributo determinante é aquele que assume um valor único na entidade e que identifica cada uma das entidades que compõem o conjunto de entidades. Ou seja, o atributo determinante, pessoal, lá no modelo do diagrama de ER, entidade de relacionamento, e no próprio banco, nós vamos conhecê-lo mais como atributo-chave, certo? O que é que ele diz? Que cada registro só poderá ter um valor. É impossível. Não pode existir num conjunto de entidades duas entidades com o mesmo valor no atributo determinante, certo? Geralmente esses atributos determinantes é o código do cliente, o código do livro, e eles são auto-incremento, porque o próprio banco cria um número, a cada registro que vai sendo inserido, ele cria um novo número para aquela coluna, né? Para aquele registro daquela coluna. E mais, um exemplo prático de um atributo determinante de uma pessoa, por exemplo, seria o número do CPF, tá? O número do CPF é o único do Brasil inteiro, tá? Do Brasil, certo? Então, não é para existir, não existe duas pessoas com o mesmo número CPF. Se existir, foi uma fraude ou um erro absurdo que, enfim, é mais provável que seja uma fraude, tá? Atributos derivados. Tem seu valor derivado de um ou mais atributos ou entidades a eles relacionados, certo? Atributos derivados, eles dependem de uma outra entidade, de uma outra tabela, certo? Geralmente isso aqui são as chaves estrangeiras, tá? Então tem seu valor derivado de um ou mais registros que estão em outras entidades, tá? Modelo de entidade de relacionamento. Os relacionamentos do modelo, né? São as interações entre esses elementos, que são as entidades. Em geral, essas interações descrevem a ocorrência de um fato que pode ou não se repetir, de forma integral ou parcialmente. Olha aqui nosso relacionamento, certo? Clientes, locações, filmes. Ali nós estávamos vendo livros, não é isso? No último exemplo era livros. Clientes, pessoas emprestam livros. Aqui não. Clientes alugam ou locam filmes. Filmes são alugados ou locados por clientes, tá? Características dos relacionamentos. Multiplicidade de relacionamentos ou, também conhecido, cardinalidade. A multiplicidade indica o número de duplas em que um determinado elemento ou um dos conjuntos de entidades pode ocorrer no mesmo relacionamento. A multiplicidade pode ser de 1 para 1, ou seja, só pode ter por exemplo, ali naquele exemplo, só um cliente poderia alugar um único livro, certo? Multiplicidade N para N, vários clientes alugam vários livros simultaneamente. E a multiplicidade de 1 para 1 é que um cliente aluga vários livros, mas os livros e aquele livro só é alugado por um único cliente. Nesse caso, o mesmo livro pode ser alugado por vários clientes simultaneamente, que é inviável, e aqui o único livro só pode ser alugado por um único cliente, ou seja, um cliente só pode alugar um por vez, certo? E aqui, numa única vez, ele pode alugar 10, 15 filmes, tá? Da mesma forma que das entidades, os relacionamentos podem ter atributos. Eu já havia comentado um pouquinho anteriormente, né? Que identifica essas relações específicas entre as duplas das entidades que se relacionam. Por exemplo, aqui nesse nosso exemplo de locações, a relação, né, o relacionamento tem 3 atributos, que é a data de locação, a data de devolução e o valor da locação. Isso aqui, quando for virar uma tabela, virará uma tabela onde
terá a chave estrangeira de clientes, a chave estrangeira de filme e esses 3 atributos aqui para guardar essas informações, ok? Outro tipo de relacionamento existente, pessoal, é o autorrelacionamento, tá? Por exemplo, existem ainda situações específicas onde um elemento de uma entidade se relaciona com outro elemento da mesma entidade. Por exemplo, esse é o caso da chefia. Funcionários, certo? São chefiados por um chefe. Funcionários são chefiados por um único chefe. Vários funcionários são chefiados por uma única pessoa. Tá mais, ficou meio confuso, não é isso? Mas é assim mesmo, pessoal. Porque na realidade o que é que nós estamos dizendo? Porque para ser chefe precisa ser funcionário. Não é isso? E funcionários precisam ter um chefe imediato. Então vários funcionários têm o mesmo chefe imediato que também é funcionário, certo? Por isso que ele é um autorrelacionamento, ele volta para a mesma entidade a qual ele acabou de sair, certo? Então, funcionários são chefiados tenha um chefe e vários funcionários são chefiados por apenas uma pessoa, um funcionário, certo? Relações, atributos e tuplas, já em tabelas, pessoal. Contém os dados de um conjunto de entidades. A tabela contém os dados de um conjunto de entidades do mesmo tipo ou de um conjunto de relacionamentos. Então, relacionamentos viram tabelas quando for para o banco. Entidades também vão virar tabelas quando forem para o banco. Tá? Caso uma tabela armazene dados de um conjunto de relacionamentos, ela contém as duplas das entidades que se relacionam e os atributos do seu relacionamento. O que é isso aqui? Se a tabela está armazenando um relacionamento, ela tem que ter o atributo, a referência ao atributo-chave das duas tabelas ou várias, né, das entidades que estão sendo relacionadas por ela, certo? Então, para quê? Para poder se identificar no caso do livro que é alugado, que é emprestado. Eu tenho no empréstimo, eu tenho o código do cliente e o código do livro que está sendo emprestado. Para quê? Para a gente poder relacionar os dois, saber qual foi que foi relacionado naquela data, qual que vai ser devolvido naquela data de devolução, enfim. Eu tenho que ter um atributo que aponte para a entidade que estão se relacionando. Tá? Os atributos identificam cada uma das colunas da relação e cada linha, chamada de tupla. Contém os dados de uma entidade ou de um relacionamento de um mundo real, certo? Domínio. Um domínio pode ser entendido como um conjunto de valores atômicos ou indivisíveis, né? Por exemplo, domínio poderia ser meses do ano. Meses do ano pode ser considerado um domínio. Por quê? Porque esse conceito define uma regra fundamental dos bancos de dados relacionais que determinam que o valor de uma coluna deve sempre permanecer a um domínio. Se eu tiver um domínio que se chama meses do ano, naquela coluna jamais poderá ter um valor 0 e jamais poderá ter um valor maior que 12. Certo? Porque não existe um mês 0, não existe um mês 13, 14, 15, enfim. Ele está limitado naquele domínio, que é de 1 a 12. Certo? Então ele tem uma limitação. Tá? Outro domínio é o tipo do dado, tipo de dado inteiro. É um domínio inteiro. Aquele dado, aquela coluna sempre armazenará um valor inteiro. Certo? Se você for colocar um string, um nome lá dentro, vai causar erro e ele não vai permitir. Primeiro que o banco SGBD não permite que você insira essa informação, ele vai dar um erro. E segundo, porque ele vai ferir aquele domínio daquela coluna. Ok? Atributos chaves, ou lá os determinantes. Né? O modelo relacional deve identificar uma forma de escolher ou identificar uma entidade específica do conjunto, certo? O atributo-chave é a forma de identificar unicamente uma entidade ou um registro, certo? Então, aquele registro, aquele número do registro não vai existir duas vezes, mais que uma vez, aliás, naquela tabela, certo? Geralmente, né, é um número autoincremento, né? É o autoincremento de um código do cliente. Cada vez que você insere, ele vai para o próximo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Se o número for usado e depois você, digamos que você apagou aquele registro, aquele número jamais voltará a ser utilizado de novo. Tá?
Restrições de domínio. Um determinado dado deve permanecer a um domínio para ser válido. Assim, ao descrevermos um modelo relacional, devemos explicitar o tipo de dado esperado naquela coluna da nossa tabela. É o que eu te falei. É o que eu falei para vocês. O valor inteiro, né? O valor de uma coluna dita como inteiro sempre terá que armazenar valores inteiros, certo? Se você diz que aquela coluna é alfanumérico, ela armazenará números, claro, porque é um alfanumérico também, e letras, certo? Mas jamais poderá ser inserido lá dentro uma data, uma data, porque a data é um outro domínio, é o date, é um outro domínio. Então nós temos o inteiro, nós vamos ter varchar, que é alfanumérico, vamos ter o date e entre outros, float, money, enfim, e outros, dependendo do SGBD, ok? Restrições de chave primária. Uma restrição de chave primária determina que, ao se definir um atributo como a chave primária de uma relação, os valores dos atributos que correspondem a essa chave não podem ser repetidos por duas entidades distintas, ou dois registros, certo? Então, chave primária não pode ser repetida. Chave estrangeira determina os valores associados a um determinado atributo que pertence a um domínio, claro. Entretanto, esse domínio corresponde ao atributo-chave de uma entidade ou tabela, certo? Exemplo, naquela relação locação entre filmes e cliente, certo? Vai ter data de devolução, valor na locação e a data de entrega. E tem duas chaves estrangeiras. A chave primária apontando para a chave primária do cliente e a outra chave estrangeira apontando para o código do livro. Do filme, certo? Então, elas apontam a chave estrangeira, o atributo chave estrangeira de uma tabela, ele aponta para uma chave primária da tabela a qual ela está se relacionando. Ok? Representação de um modelo relacional. Pronto, tabela, representação gráfica que a gente está falando aqui. Toda tabela, pessoal, será representada por um triângulo, certo? Com o nome em cima. E esse triângulo não. Um quadrado com o nome em cima. E esse quadrado é dividido aqui no meio, onde aqui nessa parte de cima ficará o atributo chave primária e aqui embaixo ficará os demais atributos, inclusive as chaves estrangeiras. Ok? Atributo ou coluna fica escrito dentro da entidade, né, dentro daquele retângulo, né, aqui como vocês estão vendo, onde aqui vai ter o número filme, que é a chave primária, né, que ela está no quadradinho destinado a ela, e aqui são os demais atributos, título, ano de nascimento, gênero, tipo, né? Então são os demais atributos da entidade, tá? É importante que não se use caracteres especiais, tá, pessoal? Na definição de atributos. Como, o que são os caracteres especiais? Cedilha, acentos, aspas, certo? Então, tanto que não tem nem espaço. Ano, lançamento, tudo junto. Número, filme, tudo junto, tá? É uma boa prática, né? Não se deve usar caracteres acentuados por questões de compatibilidade em SGBD. Às vezes você usa um caractere acentuado em um SGBD que permite, mas quando você vai migrar aquela estrutura para um outro SGBD, lá já não vai mais dar certo e vai ser um problema. Então, como boa prática, deixe tudo sem acento, tá? Restrições de domínio. É uma restrição que indica as restrições do modelo relacional, né, no banco. Restrições de domínio. É uma restrição que indica o tipo de dados que se espera para aquele atributo, certo? Já foi comentado aqui nessa revisão. Restrição de chave primária. Essa restrição se aplica apenas ao atributo determinante, né? Que é o atributo chave. E é aquela restrição onde esse número não pode existir duas vezes. Não posso ter dois registros com o mesmo valor de chave primária. Restrição de chave estrangeira é uma restrição que deve ser aplicada ao atributo cujos valores estão registrados em uma outra relação. Linguagem de SQL. O SQL, né, com SQL, foi especialmente desenvolvido para ser usado nos bancos de dados relacionais. Tá? O SQL especifica qual o resultado esperado e não o caminho a se chegar até ele. Tá? Você já diz o que você quer. Ela é capaz de definir tabelas, atualizar os dados, definir as restrições,
realizar controle de acesso e otimizar consultas em SGBDs. Tá? Os principais os comandos, né, são divididos em 5 grupos: DDL, DQL, DML, DCL e DTL. Tá? DDL é a linguagem de definição de dados. Comandos responsáveis pela criação, alteração e deleção de uma estrutura de tabela e de índices do sistema. Ok? Então, com ela eu crio database, eu crio tabelas, eu crio índices, eu posso deletar, eu posso alterar a estrutura. Certo? DQL, linguagem de consulta de dados, Data Query Language. Comandos para elaboração de consulta aos dados que já estão armazenados no banco de dados. Ok? Então, esse aqui você faz o resgate daquelas informações. DML, linguagem de manipulação de dados. Comandos responsáveis pela manipulação dos dados armazenados em um banco de dados. Que manipulação é essa? Inserir um novo registro, alterar um registro já existente, apagar um registro que não se precise mais. Tá? Então, inclusão, atualização e exclusão de registros. Não é da estrutura das tabelas. Tá? DCL, linguagem de controle de dados. Comandos responsáveis pela criação de usuários e definição de permissões, ou seja, ele dá acesso a um usuário a uma determinada tabela, como ele pode revogar aquele acesso, certo? DTL, linguagem de transação de dados. Comandos para a inicialização e finalização de transações. Essas transações foram criadas para tornar o banco mais seguro, mais íntegro, tá? Garantir a integridade do banco de dados. Principais comandos de DDL. Create data DDL, que é o de definição, tá? Create database, que ele é usado para criar um banco de dados, então é create database e o nome do banco de dados que você vai criar. Create table, usado para a criação de uma tabela, que você vai botar create table, nome da tabela, aí abre parênteses, aí você descreve todas as colunas com as restrições de domínio nesse comando. Alter table, você é capaz de alterar uma estrutura. Como assim? Você pode incluir uma nova, a tabela já existe, mas você decidiu que vai ter que criar novas colunas. Então você vai usar o comando de alter table e adicionar as colunas que você vai precisar, ou alterar uma já existente. Tá? Você pode alterar o tipo, você pode alterar o nome. Tá? Drop table, usado para destruir ou apagar uma tabela. Se você usar o drop table, ele vai apagar aquela tabela. E se aquela tabela tiver informações, as informações vão junto. Tá? Vão para o beleléu tudo junto. Comandos de DQL. Na verdade, o comando de DQL é apenas um. Select from where. Certo? É a estrutura básica do comando de consulta de um SGBD. Tá? Isso aqui tem uma sintaxe, né? Tem várias outras informações que você pode inserir aqui. Select, você bota o nome dos... Desculpa. Você vai colocar o nome... Desculpa. Você vai colocar o nome das colunas que você quer que ele retorne para você. From, a tabela que você quer consultar. E o where são as condições, certo? Data de nascimento maior que tanto... clientes que alugaram o filme nos últimos 3 meses, enfim, você vai colocar as restrições aqui, certo? Para a consulta vir com o resultado que você quer, o resultado esperado, tá? DQL, também no DQL, que no Select Restriction, você pode utilizar funções, tá? Por exemplo, essas funções tem em todos os bancos, mas você pode também criar suas próprias funções. Porém, essas já são padrão da linguagem SQL. Count, que retorna a quantidade de registros existentes ou de um campo, se você especificar. Sum, que ele vai retornar a soma dos valores existentes ou de um campo especificado. AVG, que é o average, né? Ele retorna a média de todos os valores existentes naquela consulta. O max, ele retorna o maior valor existente naquela consulta, naquele campo, naquela tabela, naquela coluna. E o min vai retornar o menor. Certo? Então o max é o maior e o min é o menor valor existente naquela coluna. Tá? Principais comandos de DCL, que é o de controle, tá? É o grant e o revoke, certo? O grant ele concede permissões aos usuários para alterar, acessar elementos do banco de dados. Elementos, que pode ser uma tabela, pode ser uma view, enfim. O revoke, ele
ele revoga, ele retira as permissões dos usuários para alterar ou acessar elementos do banco de dados. Os principais comandos, e o DTL, que é o de transação, é o Begin Transaction e o Commit Transaction. O Begin Transaction, ele inicia uma nova transação, onde vai ter dentro dessa transação vários comandos de SQL, selects, inserts, updates, enfim, vai ter vários comandos. E o Commit Transaction finaliza uma transação existente. Ok? Comandos de DML, que é o de manipulação, é o insert, né? Delete e o update. O insert, ele é um comando de inclusão de novo registro. Sempre que você for incluir um novo registro, você vai utilizar o comando de insert. O delete é o comando de exclusão de um ou mais registros, porque ele pode, dentro no próprio comando de delete, pode ter uma cláusula where e você vai colocar as restrições para a execução daquele comando. E o update é um comando que faz a atualização de um dado ou de um grupo de dados. Ok? Pessoal, dicas para essa prova. Como eu já falei, refaçam as atividades de classe e de casa, estudem somente pela que eu não disponibilizei nenhum outro material, tá? E, se possível, assistam às videoaulas novamente, tá bom? Boa sorte!